Queridos, mas nós precisamos aprender a vencer, né? Cada um desses espíritos. E nós vamos falar sobre o espírito de medo, que vocês viram ali, né? Que chama-se Mengueleste. Vamos abrir, para começar, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 14. Como o pastor falou, né, no arena passado, né, que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Todo momento ele tem falado ali que ele quer entrar na casa de Deus para tirar as pessoas daqui. Mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Deixa eu abrir aqui, Mateus 14. Vamos ler 25 até 31. Todos abriram? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, nesse texto que eu li, nós víamos medo em dois lugares, só aqui, né? E o que vem ser medo? O que é a palavra medo? O que significa a palavra medo? Alguém quer falar? Alguém quer dar uma ideia aí? Isso. A gente sabe o que é, mas é difícil definir, não é? Às vezes. Né? E eu fiquei lá em casa pensando, eu fiz uma definição que eu achei legal. É a sensação que algo ruim, real ou imaginário possa acontecer. Não é? Nós não somos assim. Por exemplo, se você estiver andando numa rua, sozinha à noite, às vezes você tem a sensação que alguém está te seguindo, mas às vezes nem não está, não é verdade? E você começa a andar rápido e você começa a achar que tem alguém atrás de você, mas na verdade isso é um medo, né? Então às vezes o medo ele é real, mas às vezes ele pode ser o que? Imaginário, né? E o diabo, ele usa disso nas nossas vidas. Para quê? Hoje nós vivemos numa sociedade que tem muito medo. Como ele falou, medo do futuro, medo das escolhas. Querido, uma coisa muito importante nas nossas vidas é saber escolher. Quer ver uma coisa muito importante? Saber com quem você vai se casar. Isso é super importante na sua vida. Eu oro muito, muito pelos meus filhos, porque, queridos, isso vai fazer muita diferença se você vai ser feliz ou não. Sabia? Então essa escolha é muito importante, né? A primeira escolha mais importante da sua vida é receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, amém? E a outra, segunda mais importante é saber com quem você vai se casar. E depois o que você vai fazer, né? Qual profissão? Então, querido, o medo, as pessoas vivem assim. E elas vivem muitas vezes o quê? Angustiadas, em pânico, como ele falou, depressivas. Queridos, esse dia eu fui atender uma pessoa no meu caixa. E eu atendo muitas pessoas de toda maneira, alegres, tristes. E eu fui atender uma senhora, queridos, e ela ganha muito bem. Eu vou falar para vocês, porque é sigilo. E ela chegou no meu caixa e falou: eu vim sacar o dinheiro.
mas eu acho que essa é a última vez que eu vou sacar esse dinheiro. E eu fiquei assim, meu colega olhou para mim e ela falou, porque dia 27 eu vou morrer. E eu não sabia nem o que falava, como eu não tenho muito tempo para conversar. E eu só falei para ela, como que a senhora sabe disso? E ela começou a falar umas coisas lá, e eu nem entendi, porque assim no banco tem um vidro que às vezes atrapalha da gente ouvir. E eu vi que aquela mulher estava em pânico. E ela estava, né, como que ela sabe que é dia 27? E eu estou esperando ela novamente para me atender ela lá no banco, porque eu sei que ela não morreu. Porque aí agora eu vou falar uma palavra de Deus para a vida dela. Na hora eu fiquei sem saber mesmo o que eu falava. E ela assim, falando e parece que declarando mesmo que ela iria morrer, né? E eu falava misericórdia dentro de mim, né? Então as pessoas estão em pânico. Queridos, quantas pessoas, quantos jovens se suicidando, jovens que têm tudo, querido. Eu contei para vocês, no ano passado, no final do ano, teve um primo do Uber de 21 anos que se suicidou. O pai dele é funcionário da Receita Federal, ganha super bem, a mãe funcionária do Banco do Brasil. Ele estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro. E você pensa, queridos, é imposto para quê? Como? Como assim? Como assim? Como um jovem de 21 anos que tem tudo pode tirar a própria vida? Pânico, medo, é isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus, amém? E você que está aqui na igreja, querido, é um alvo principal do diabo, né? Nós somos, mas nós vamos ser fortes. E todo medo vai ser lançado fora das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E o principal medo que nós temos aqui na igreja é o medo do propósito de Deus. Tem muitos de vocês, eu não vou falar porque eu já escolhi o meu propósito, eu já descobri. Queridos, quando eu fui para Sara, nossa terra, e quando eu comecei a reunir com aqueles pastores, na época meu pastor se chamava Alessandro, hoje bispo Alessandro, e pastora Rosimeire, que hoje bispo Rosimeire. E que eu comecei a ver a vida daquele casal e dos outros pastores, que tinha pastor Salomão, pastora Cida, e outros pastores, o Saulo e a Carol, que na época eram só líderes. E que eu comecei a ver como eles tratavam as esposas deles, como eles tratavam os filhos dele, como eles viviam. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu descobri meu propósito ali. E eu falei, eu quero viver. A minha vida é direcionada para viver como eles vivem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eles vivem para servir a Deus. Mas eu quero esse propósito para mim. Então eu já escolhi o meu propósito. Agora muitos de vocês ainda não escolheram. Muitos de vocês, o que fez? Estão perdidos, querido. Estão aqui dentro da igreja, mas perdidos. Sem propósito, querido. Você foi chamado. Amém? Todos vocês foram chamados para ser líder de células. Amém? Você foi chamado para cumprir a missão do ID e levar o evangelho a toda criatura. Mas você tem medo. Você se esconde atrás do seu líder. Quantos de vocês aqui tem mais de um ano de igreja e não é líder de célula? Levanta a mão. Mais de um ano de igreja e não é líder de célula. Queridos, você está se escondendo. Porque você foi chamada. Você foi chamado para ser luz e sal dessa terra. Queridos, e o melhor lugar para ganhar as pessoas chama-se célula. Amém? Queridos, e o que acontece? O medo está dentro de nós. Nós já nascemos com medo dentro de nós. Agora a nossa fé, ela é construída, amém? A nossa fé, ela é gerada. Nós precisamos gerar fé nos nossos corações. O que é fé, querido? É a certeza das coisas que não se veem. Você acha que você não é capaz de pregar? Você acha que você não é capaz de dar uma célula? Queridos, você é capaz.
Por quê? Porque é Deus quem te fortalece. Não é eu, não é o pastor Uber, não é seu líder, mas é Deus que te fortalece. Então, querido, você foi chamado para cumprir a missão. Para de ter medo. Amém? Vai. Assuma o seu chamado. Fala hoje para o seu líder: eu quero abrir uma célula. Eu quero ser líder de célula. Eu quero ser líder de equipe. Eu quero ser um missionário. Eu quero ser um pastor. Queridos, 15 anos para poder ter coragem de ter 2 missionários, 3 para abrir igreja. Precisava disso. 15 anos o pastor falou, não 15 anos que nós somos pastor, mas nós tem 15 anos de Sara Nossa Terra. Agora que nós estamos abrindo igrejas. E agora vai ser diferente, querido. Esse ano nós já vamos abrir outra. E o ano que vem nós já vamos abrir, porque agora nós vamos coordenar e nós queremos crescer, amém? E eu acho bom quando chega uma pessoa para mim e fala: pastor, eu quero pregar. Esses dias chegou um menino para mim e falou: pastor, eu quero pregar. E eu não sei porque que o pastor não está pondo eu para pregar. E eu falei: você não aparece, cara, fala para ele. Eu falei, no outro dia o pastor pôs ele para pregar, querido. Quem não é visto não é lembrado. Você quer, querido, o que eu mais quero, que nós mais queremos é vocês ajudar nós na obra de Deus. Amém? E muitos, né? Muitos de nós temos medo. Querido, medo é uma mentira contada diretamente em nossas emoções. Quer ver uma coisa que vocês têm medo? De dar o dízimo. Então, muitos já, não, se eu der o dízimo vai faltar. Se eu der o dízimo, eu vou dar o dízimo para o pastor. Querido, para mim, vocês não precisam dar, não. Porque eu trabalho, ganho bem, meu esposo trabalha e ganha bem também. Nós precisa para nós mantermos a obra de Deus. Aqui, ó, nós mexemos de novo aqui. Isso aqui é feito com dinheiro. É feito com dinheiro. Então, se você não dá o dízimo, você sai da proteção de Deus. Porque lá na palavra de Deus fala o quê? Trazei todos os dízimos à casa para que haja o quê? E falou o que mais? Deus, provai, ministro, diz o Senhor se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E você ainda tem medo. Você sabe o que é que chama, querido? Falta de fé. Falta de fé. Eu nunca deixei, desde quando eu entrei na Sara Nossa Terra, nunca deixei de dar um dízimo. E, queridos, e hoje eu estou trabalhando numa empresa que todo mundo chega lá e fala assim: você é do sindicato? Por que sindicato? Porque quem é do sindicato tem estabilidade. Eu falo: não, eu sou do sindicato de Deus. Foi Deus que me plantou aqui, eu vou sair daqui só o dia que eu quiser. Eu estou lá até hoje, vou fazer 30 anos de banco, esse ano de banco, porque de serviço eu já tenho mais. Então, queridos, mas eu falo sempre para os meninos: dízimo é proteção. Se você quer proteção do seu emprego, entrega o dízimo. Entrega o dízimo. Mas não entrega chorando, não, entrega com alegria. Entrega achando que vai sobrar, não vai faltar, não. E outra coisa, é o primeiro a entregar, não é o último, não, porque não sobra, não, querido. Sabe por quê? Você não faz suas contas direito, você gasta mais do que você ganha. Por isso que não sobra. Né? Ou não é assim, gente? É de jeitinho. Porque o meu nunca deixei de dar. Por quê? Porque eu nunca comprei mais do que eu ganho. Então, o meu dízimo é sagrado. Nem que eu tenha que dar do meu cheque especial, mas eu dou o meu dízimo. Nem que eu tenha que usar o meu limite, eu dou. Apesar de que eu nunca usei. Mas se precisar para dar o parceiro de Deus, para dar o dízimo, eu uso. Mas em nome de Jesus, ninguém aqui vai usar cheque especial, amém? Você vai trazer o seu dízimo, você vai trazer a sua oferta e você vai ganhar muito mais, amém? Você vai ser abençoado. Nós vamos ter aqui muito empresário, médicos, amém? Doutores, né? E nós vamos ter aí muitos engenheiros, psicólogos, todos muito bem, né? Conceituados, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o medo, ele faz o que com a gente? Ele nos paralisa. Você viu o pastor falando, querido? A gente estava lá em Santa Helena. E eu até arrepio aqui de falar. Quando o pastor Saulo e a pastora Carol subiu no altar,
E eu falei, acho que dessa vez eu achei que eu mais o pastor íamos, mas ainda não fomos. Acho que porque nós estamos construindo, porque nossa igreja agora está crescendo, né? E o pastor Saulo falou assim, eu achei que eu nunca ia sair de Santa Helena. E ele começou a chorar. E o que me tocou mais foi quando a Emily começou a chorar. E ela chorava, quietinha no canto dela, mas chorando. E quando o Saulo e a Carol foi contar para elas, ela falou assim, mas por que, mamãe? Por que nós temos que ir? Por que nós temos que mudar? Ela falou assim, não, porque Deus tem um propósito para nós. Ela falou, mamãe, não foi Deus, foi o pastor Ivan. Queridos, mas vendo ela chorar e lágrimas cair, né? E o pastor Saulo falar, o chamado é meu, da minha esposa e das minhas 2 filhas. Porque muitos queriam com ele, não vou levar ninguém, o chamado é só meu. E deixar tudo para trás, uma igreja construída, uma igreja linda, lá está lindo, está bem construída, líderes maravilhosos. E ele falar, não, o chamado é meu e da minha família. Isso é o que, querido? É não parar. O diabo ele lógico que ele queria ficar ali na zona de conforto dele. Você acha que ele não chorou muito? O Frank Carlos falou que chorou 1 semana. O pastor Saulo alugou um lugar para ele despedir das pessoas lá 1 semana. Foi 1 semana chorando e despedindo das pessoas. Então, assim, não foi fácil. Mas ele pegou e falou, agora eu vou sair da minha zona de conforto. Né? Saiu da zona de conforto dele, como o Frank Carlos e a Paula. O Frank Carlos tinha 1 ano e 8 meses em Quirinópolis. E eles, agora que eles estavam crescendo e rompendo, né? E Deus falou, não, mas agora eu tenho algo novo. Então é isso que nós não podemos viver nas mesmices, no mesmo. Nós precisamos crescer, amém? A nossa igreja precisa crescer. Vocês estão vendo esse monte de gente aqui, lá nós não vamos ser pouquinha. Principalmente quando a Vila Brasília e a Vila Sofia começar a fazer arena lá. Vai ser nós precisamos crescer, amém? Mas nós precisamos sair do comodismo, amém? Querido, o diabo sempre vai atacar aquele que está paralisado. Como que o pastor Éder falava? Quem lembra? Mente desocupada, oficina. Acho que ninguém lembra, né? Acho que só o Paulo Henrique, né? Você lembra dele falar isso, Paulo Henrique? Porque acho que os outros não é da época dele. Acho que o Rafael foi um pouquinho, mas não sei se você lembra. Querido, olha aqui. O diabo sempre vai atacar aquele que está paralisado, que está inerte, que não compromete, que tem medo do que está por vir. Agora não, aquele que está aqui, que está no IV, que está no revisão de vida, que está nas conferências, nas celebrações, que está junto com os guerreiros de Cristo, querido, você está forte, amém? Você está forte. E o medo não vai te paralisar, amém? Por quê? Porque você está plantado aqui, amém? E vem vento, vem chuva, vem tempestade, mas você está sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Uma salva de palmas para Ele, queridos. Ele é a nossa rocha. E infelizmente, o diabo tem levado muitos que estão sem visão a cair, né? Muitos. O que aconteceu com Pedro? Ele estava lá caminhando sobre as águas. Aí ele foi observar o quê? O vento. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a circunstância. E aí ele fez o quê? Afundou. Infelizmente, tem muitos aqui na igreja afundando. Que o diabo arrancou. Que o diabo tem ceifado. Queridos, eu oro tanto a Deus. Falo, Deus, não leva essas pessoas agora não. Em nome de Jesus. Porque se elas forem agora, elas vão para o inferno. Em nome de Jesus, eu oro. Eu lembro de cada rosto, de cada jovem que um dia pregou aqui nesse altar e hoje está pregando para o diabo. Está vivendo para o diabo. E eu oro, falo, Deus, não deixa não.
Guarda a vida dessas pessoas até o dia que elas voltarem. Guarda, não deixa o diabo ceifar elas agora não, porque eu sei que se ele fizer isso, eles vão para o inferno e eu não quero isso para eles. Então eu oro, eu lembro. Tem uns antigos, eu não oro só para os novos não. De vez em quando eu vejo um no Face, eu ponho a mão e oro, falo, Deus, em nome de Jesus, guarda essa pessoa aí. Esses dias estavam vendo um lá e orando, guarda, não deixa ele morrer agora não. Porque ele conhece a palavra, mas ele se desviou, né? Mas em nome de Jesus ele vai voltar. E falando justamente sobre essa questão, né? O caminho, querido, para você se manter firme aqui na igreja é você enumerar os seus medos, né? Quando você chegar na sua casa, eu enumerei alguns dos meus medos quando eu estava preparando essa palavra. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastora, mas como que uma pessoa que está dentro da igreja, vivendo o propósito de Deus, está em tudo, pode cair? Eu falei porque ela não vigiou o ponto fraco dela. Queridos, o seu ponto fraco, você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, você tem que estar falando para o seu líder, você tem que estar... Todos nós temos um ponto fraco. Vigia o seu ponto fraco. Aonde você... E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que caíram aqui é porque não vigiaram o seu ponto fraco. E eu falei isso para a pessoa. E pouco tempo depois eu nem sabia por que essa pessoa tinha caído. Nem sabia por que ela tinha saído da igreja. Poucos dias depois eu vim a saber que justamente foi o ponto fraco dela que deixou ela ser levada para o diabo, para que o diabo atirasse, né, da casa de Deus, que é isso que ele quer, não é isso que nós vimos ali no filme? Eu estou aqui para que vocês vá e tirem as pessoas da casa de Deus, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Então você precisa descobrir e fortalecer essas áreas. Não precisa de abrir não, que o meu tempo já está pouco. Lá em 2 Timóteo 1,17 fala assim. 2 Timóteo 1,17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Amém? Então Deus não te fez para você ser uma pessoa medrosa, para você ser uma pessoa que é paralisada pelo medo. Muito pelo contrário, Deus te fez para que você vá. Amém? Para que você dê frutos e frutos que permaneçam. Amém, queridos? Presta atenção numa frase que eu achei interessante também. O diabo sempre age naquilo que você ainda não conhece. O diabo sempre age naquilo que você não conhece. Querido, você conhece seu pastor e sua pastora? Você conhece seu líder? Você conhece a igreja, a Sara, a nossa terra? Porque eu conheço muito bem o meu bispo, né? Às vezes eu não tenho muito contato com o bispo Robson, mas o pastor Uber se converteu quando o bispo Robson ainda era pastor na igreja de Goiânia. Então eu conheço a vida do bispo Robson. E eu sei que muita gente que não está na igreja hoje fala mal do bispo Robson. Eu posso falar o que for, eu conheço. Eu sempre falei, eu sempre admirei a vida das pessoas, dos casais da igreja. Eu admiro como o bispo Robson trata a bispo Lúcia. Eu admiro como ele trata os filhos e agora como que ele trata os netos. Como ele fala, né? Eu admiro isso. Mas... Não, queridos, nós não somos perfeitos, né? Você precisa conhecer... a vida do seu pastor. Queridos, meu esposo vive para a igreja. Tem hora que eu falo, dá um tempinho para mim, para de ler, amor. Tem 5, 6 livros lá dentro na mesa, assim, lá em casa. Até falei pro Alf, acho que você vai ter que fazer outra estante lá, porque a que eu tenho lá é essa parede aqui cheinha, tudo de livro. E vai ter que fazer do outro lado, né? Porque não cabe mais. É só ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e Deus falar o coração dele. Queridos, então, vou falar um negócio para você aqui. Não adianta ser teólogo, ser doutor, ser
pós-graduada, eu sou teóloga, eu sei tudo da Bíblia, mas você não inspira ninguém. Queridos, não adianta. Se você tem uma vida que não inspira ninguém, você pode ser o que for, pode saber da palavra de Deus, que ninguém vai te seguir, você não inspira ninguém. E tem pessoas que são assim, que às vezes você posta lá alguma coisa lá, que o bispo Robson escreveu, e ele vai lá e posta assim: cuidado, vocês estão adorando o bispo Robson. Queridos, eu não adoro ninguém, a não ser o meu Deus. É o único que eu adoro. Mas eu tenho gratidão pelo que o pastor fez na minha vida. Eu tenho gratidão pelo que o pastor Ivan e a pastora Andreliane faz por minha vida. Não é adoração não, querida, é gratidão. Vocês entendem o que é isso? É gratidão. Porque o meu casamento tinha acabado e Deus restaurou. Através da vida dos meus líderes, meu casamento foi restaurado. Não é que eu adoro eles, não, eu tenho gratidão pela vida deles. E o dia que essas pessoas que falam mal da igreja entender isso, elas vão parar. Porque, sabe por quê? São frustradas. Não tem ninguém que segue elas, ninguém quer seguir elas. Muitos acharam que ia sair da igreja e ia levar um monte, não levou ninguém. Por quê? Porque não influenciam ninguém. Por quê? Porque a vida não influencia mesmo. Não é um bom esposo, não é um bom pai, não é? Então não vai, né? Se não influencia ninguém, não adianta saber a vida, ser doutor da palavra de Deus, não, porque isso aí, infelizmente, isso aí não é o que vai ganhar as pessoas para Jesus. Quem vai ganhar as pessoas para Jesus é o quê? É você ensinar ela a amar. É o amor, querido, que lança fora todo medo. Amém? É o amor que lança fora todo medo. Não é o ser teólogo. Eu vou confessar para vocês, eu já li a Bíblia umas 8 vezes ou até mais. Mas eu não sei muito da palavra de Deus, não. Eu tenho muita dificuldade para guardar os versículos, para decorar os versículos. Mas em vez de eu decorar os versículos, eu procuro viver o que está aqui. Eu procuro viver, eu prefiro viver do que saber e não viver. Eu prefiro muito mais viver do que saber e não viver. E depois ficar aí citando para os outros: é assim, é assado, é assim, é assado. Ninguém precisa citar para mim, porque aqui, ó, esse é o meu manual. Se eu quero saber alguma coisa, vixe, ó, tá caindo. Se eu quero saber alguma coisa, ou eu procuro para o meu marido, que é meu líder, ou para os meus líderes. Mas eu não preciso de pessoas que estão fora da igreja me ensinar, não. Porque, graças a Deus, eu tenho quem ora por mim, quem vigia por mim. Amém? E por isso que nós precisamos, querido, guardar o nosso coração. Amém? Guardar o nosso coração, porque muitos tinham convicção que o que estavam fazendo estava certo. Agora, perderam essa convicção? Por quê? Eu fui enganado. Não, querido. Porque quando você não muda de vida, você muda de igreja. É desse jeito. Quando você não muda de vida, você muda de igreja. Por quê? Porque você não mudou aqui, você vai para outra igreja que ninguém te conhece, que lá ninguém sabe quem você é. Aí depois, por um tempo, você mostra quem você é e você muda de novo. Porque aí, se você não mudar de vida, você tem que mudar de igreja. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer conosco, amém? Basta ter 1% de dúvida para questionar o todo. 1%. Vocês acham que eu concordo com tudo? Não, eu sou a que mais brigo, vocês sabem. Quando eu estou lá na reunião, eu falo assim: a pastora já está falando. A meta já está aí sempre a mais alta. Eu sempre questiono. Eu não sou assim boazinha, não. Eu sou a mais questionadora. Mas aí, a hora que o meu marido fala, vai ser assim, meu querido, eu já entendi que tem que ser, porque eu não mudo nele mesmo. Mas tem hora que eu falo, eu estou falando, amor, faz isso. Agora a construção é uma graça. O amor tem que fazer isso. Tem que fazer, não vai fazer. Aí, de repente, acontece um negócio bem que você falou que tinha que fazer, né, amor?
pois é. Bem que eu falei, né? Então, assim, mas assim, ele só rende a hora que ele vê que não tem jeito, né? Queridos, um deslize por aquilo que entra nas janelas da nossa alma pode comprometer o que Deus tem feito e preparado para nós. Um deslize, uma insatisfação que entra no seu coração. Querido, se você não tivesse alguma insatisfação comigo ou com meu esposo, fale para nós. Se você tiver uma insatisfação com o seu líder, fala para ele. Mas não deixe que isso tire você da presença de Deus. Amém? Não deixe que isso tire você da casa de Deus. É isso que nós estamos falando. Não deixe. Guarda o seu coração, querido. Porque se você guardar o seu coração, se você estiver debaixo de oração, se você estiver na casa de Deus, na presença de Deus, se você estiver plantado aqui na casa de Deus, nada vai te tirar da presença de Deus, amém? Nada vai te separar de Deus, amém? Então, queridos, é isso que eu quero falar para vocês. Vamos lançar fora todo medo, não vamos deixar, como falou, o medo nos paralisar, não vamos deixar nada nos afastar da presença de Deus, amém?